Saudações pessoal, mais um Garagem Peso Pesado no ar. Hoje falaremos de uma marca tradicionalíssima entre os caminhões, que é a Fargo, uma empresa que tem mais de 100 anos de fundação, muita história para contar. E esse exemplar em especial também tem uma história bacana, a gente vai conhecer os detalhes a partir de agora. Muito bem, pessoal, olha só que interessante. Uma coisa muito legal aqui da garagem é a gente correr atrás de coisas históricas e, logicamente, correr atrás de veículos antigos, caminhões antigos também. E os caminhões em especial, eles têm algo diferente, porque na prática, um veículo de passeio geralmente tem aquela história familiar ou de serviço, muitas vezes, mas um caminhão basicamente é um carro de serviço. Então ele conta uma história de trabalho, ele conta uma história de alguém que comprou e usou ele para o seu sustento, para sustentar a sua família ou construir a história de sua família, muitas vezes um negócio. Então o caminhão, o veículo comercial antigo, ele tem um quê diferente dos carros e é isso que é uma coisa que sempre chama minha atenção, justamente isso, né? É um veículo que em algum momento da sua história ele ajudou alguém a construir algo e é fantástico, sem dúvida nenhuma. A Fargo tem uma história bem legal, falando em histórias ricas. Ela foi fundada em 1913, tem até uma série chamada Fargo também. E a Fargo, a gente fala muito de Fargo, você procura na internet, às vezes é difícil encontrar informações específicas sobre esse caminhão. Muitas vezes você procura, é uma coisa meio generalista, ou então eles puxam para as picapes Fargo. Aliás, em breve a gente vai conhecer uma picape Fargo que está com uma mecânica atualizada de Cherokee, aguardem, muito legal também, né? Mas é uma picape Fargo. Mas basicamente, quando você procura sobre esses caminhões, às vezes você não encontra informações, né, suficientes. Você procura lá Fargo Trucks, aparece Fargo Caminhonete, que é uma picape truck, né, em inglês. Mas de qualquer forma, a Fargo tem uma história fantástica. Eles foram fundados em 1913, imagina um caminhão, 1913, uma coisa bem simples da época. Em 22, em 28, melhor dizendo, eles foram comprados pela Chrysler. Foi aí que começou essa história que dividiu daí. Tinha caminhão Fargo, caminhão DeSoto, caminhão Dodge também. Então, justamente foi a partir dessa compra. E daí a produção foi separada. Então a gente tem aqui, por exemplo, a produção dos Dodges foi colocada em um local e a produção do Fargo foi transferido para o Canadá. Então os caminhões Fargo foram produzidos no Canadá até 1972. Isso é uma característica interessante. E outra coisa legal é que o Fargo, olha só como o Brasil é um país cheio de história. A Brasmotor é aquela mesma que montava Fusca, depois virou Brastemp, montava geladeira, enfim. A Brasmotor montou, a partir de 1947, montava em sistema CKD esses caminhões Fargo aqui no ABC. Lá no ABC, que eu já estou no interior. Mas enfim, olha só que história interessante, ou seja, uma empresa bem tradicional e conhecida por montar CKD, também montou caminhões CKD. E uma característica bacana dos caminhões Fargo, montados aqui no Brasil, é que eles traziam características próprias, eles utilizavam, não vou falar em índice de nacionalização, que é uma coisa que sempre fala, quando fala de Volkswagen, fala de índice de nacionalização. No caso dos caminhões Fargo, eles usavam muitas peças nacionais, então, de certa forma é um índice de nacionalização, mas na prática eles usavam vários acessórios
feitos aqui, né, no Brasil. Então é bem interessante você notar isso também, como isso acabou ajudando bastante a economia local. Esse exemplar é de 1951, eu vou chamar o proprietário daqui a pouquinho aqui para ele contar umas histórias de como encontrou esse caminhão, a história dele em detalhes, mas à primeira vista, sem dúvida, o que chama atenção é essa sacada, esse quê do caminhão que meio que sobrevivente. Eu acho muito legal isso, vocês sabem que eu adoro gravar com modelos assim. Olha o detalhe aqui, é aquele caminhão sobrevivente. Ele deixou funcional, né? Pisca, freios, mecânica, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas olha que interessante, né? O estilo dos Fargo, eles tinham caminhões de diversos tamanhos, né? Além das picapes, tinham caminhões pequenos, médios e grandes. Os caminhões Fargo grandes eram muito bonitos também. Essa é uma coisa bem legal da marca. E esse caminhão, olha só o detalhe da frente, uma coisa que eu gosto muito da Fargo, esse símbolo deles, né? O logo deles, que é um mapa mundi, é bem interessante, com uma localização ali exata, interessante também esse detalhe. E logicamente foi um veículo de trabalho, vocês vão ver daqui a pouquinho aqui a primeira placa dele que está aqui também. Ele pintou as rodas aí de vermelho, né, uma rodagem dupla. Esses caminhões antigos, eles têm um quê, né, muito próprio, que eu acho interessantíssimo. E olha só que legal aqui, tanto o retrovisor, para você poder enxergar aqui, né, com essa distância mesmo, como a seta também, ou seja, tem essa peça justamente para esticar um pouco, né? Parte interna, olha só, primeiro detalhe bacana, isso aqui, o cara punha para fora justamente para apoiar o braço, para não queimar na lataria, porque você imagina, né, isso aqui esquenta bastante. Então, esse é um detalhe bacana de modo geral, de encontrar, né, num caminhão desse. E como eu falei, sobrevivente, ele ficou parado 30 anos, ele vai falar daqui a pouquinho sobre isso, para a gente contar em detalhes. Botou uma capa de banco, né? Mas olha aqui, que legal, digamos, a rusticidade, né, desse veículo, a rusticidade desse caminhão. Esse para-brisa bipartido tem um charme todo especial. Olha só, forro do teto para fazer. Era tipo uma testemunha da história mesmo, o caminhão. E uma coisa interessante, o painel, mesmo simples, ele traz aqui, digamos, o essencial, né? Além do velocímetro e tal. Olha o detalhe aqui da seta. Ele traz aqui, ó, amperímetro, pressão de óleo, temperatura e combustível. Ou seja, basicamente o que precisa, né, para rodar. Olha o que eu falei aqui de apoiar o braço. Olha que interessante. Você apoiava o braço aqui e daí conseguia efetivamente não queimar, né, o braço aqui no trabalho, né, porque logicamente que é um caminhão simples e ventilação, qualquer outra coisa não havia, né, nesse sentido. Óbvio o detalhe da visibilidade aqui da frente e os espelhos também que eu comentei aqui. Agora a gente vai falar com o proprietário para ver detalhes históricos. Quando ele encontrou o caminhão, como estava, enfim, o que foi feito. Vamos conferir. Muito bem, pessoal, estou aqui com o Varley. Prazer. O proprietário aqui do caminhão. Bom, esse caminhão é interessantíssimo, porque logo que eu conheci ele falou, putz, tem um caminhão muito legal, muito bacana, raro também. Enfim, a gente falou, vamos contar essa história. Bom, Varley, como que foi a história que você sabe desse caminhão, de modo geral? Eu fui até Piracicaba e fui ver um outro carro e me deparei com ele lá, 33 anos parado. Nossa, incrível, 33 anos parado. 33 anos parado, sem funcionar. E procurei a história dele, fiquei sabendo que ele foi comprado na concessionária Dodge ou Chrysler, né? Não sei como que chamava na época, em Piracicaba. Putz, fantástico. Né? E foi levado para Rio das Pedras, onde nós temos vamos aproveitar mostrar. A primeira placa. Isso aqui eu sempre brinco no canal que a gente tem uns achados arqueológicos. Tipo, a arqueologia automotiva aí é exatamente assim, né? Tem umas coisas curiosas. Não, olha isso. Incrível. A primeira placa de Rio das Pedras, onde foi cadastrado. Pô, interessante, né?
o número e tal. O pessoal coleciona placa antiga aí, fica bem animado, né, quando vê essas coisas, né? Sim. É interessantíssimo. E, bom, isso foi em que ano, Varley? Quando eu achei esse carro, Sim. fazem 4 anos. E tava lá largado... 4 anos parado, eu vi o nível de originalidade dele e trouxe para Sumaré, efetuei a compra, trouxe para Sumaré e fiz reviver, os freios funcionarem, o motor funcionar e eu mantive o máximo de originalidade possível. Eu só tirei o 6 volts, por não ser muito operacional, né? E implantei o 12 volts, onde só eu troquei o alternador, tirei o gerador, botei um alternador e mantive platinado, né? E troquei as lâmpadas, né? O restante está tudo original dele. Não, ele tá legal por ser sobrevivente. Bom, vamos aproveitar e falar de mecânica, né? Aqui dá pra ver que tem... Você foi trocando algumas Recuperei coisas. O próprio carburador, Aquele lado abre também? Abre também, vamos lá. Só para ficar mais claro aqui, realmente... Não, daí fica beleza. Agora sim. Aqui mostra bem. Opa, agora ficou bacana. O carburador foi recuperado. A bomba de combustível também foi recuperada, eu mantive a originalidade. Ah, que interessante. Aqui é a reduzida, que é a vácuo, mantive a original também. As buzinas originais, o motor de arranque original com a partida no pedal ainda. A colmeia, eu troquei a colmeia do radiador e recuperei a bomba de água também. Ah, interessante. Bom, dá para ver que as mangueiras também novas. É bom, tem coisas que são essenciais, né? Para uma coisa rodar sem problema, né? E esse motor, não 6 cilindros, né? Bem interessante também. Você mandou até o catálogo de época, com 115 cavalos. Foi inovação na época. Em 1951 eles inovaram, que até então os motores eram de 80 ou 90 cavalos. Ah, fantástico. E uma coisa interessante, é o que vocês vão ouvir aí daqui a pouquinho, é o ronco desse caminhão, como ele é suave, né? Eu achei muito suave. Vou agradecer já o Varley. Obrigado. Aqui pela, enfim, trazer o caminhão e tal. A gente vai ver ele rodando e a suavidade do som, que é muito legal. Um abraço.